amada igreja, na paz e no amor de Cristo Jesus. Eu gostaria então que a igreja abrisse suas Bíblias no Salmo de número 1. Diz assim então a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O livro de Salmos, ele é uma coletânea de 150 poemas. 150 poemas e orações que eram recitados em forma de cânticos pelos judeus em procissão, enquanto subiam para Jerusalém para as comemorações anuais no templo. Os salmos que compõem essa coletânea foram escritos ao longo de mais de 800 anos por diferentes autores em diferentes contextos e épocas. O salmo mais antigo possivelmente seja o salmo de número 90, escrito por Moisés por volta do ano de 1400 anos antes de Cristo, durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Já o salmo mais recente possivelmente seja o salmo de número 137, escrito por um judeu de autoria desconhecida, provavelmente durante o cativeiro babilônico, logo após retornarem para Jerusalém, entre os anos provavelmente de 586 a 538 antes de Cristo. Esses salmos foram reunidos possivelmente por Esdras e os demais sacerdotes a partir do ano de 458 antes de Cristo, durante a restauração das leis e da ordem cultica do templo, após regressarem do cativeiro babilônico. O livro dos Salmos abrange toda a gama de emoções humanas: alegria, dor, arrependimento, gratidão, dúvida e esperança. Eles moldam a oração como um ato de confiança, lamento, perdão e louvor. Eles revelam um Deus que é soberano, misericordioso e justo, e que acolhe a vulnerabilidade do ser humano. Muito embora ainda não se tenha identificado uma lógica na organização dos salmos, o que sabemos é que o salmo primeiro, que estamos analisando essa noite, é o que podemos chamar de prefácio do livro dos Salmos. Ele é a porta de entrada do livro dos Salmos. Ele é a chave hermenêutica para entendermos os demais salmos. Ou seja, ele serve como uma instrução ao livro, porque faz uma apresentação do tema que será tratado em todos os demais salmos. O tema da bênção de Deus sobre o justo e o castigo reservado aos maus. Finalizando então essa parte introdutória, não é possível saber quando esse salmo foi escrito. Porém, para entendermos o conteúdo desse salmo e extrairmos dele suas verdadeiras lições, é muito importante termos em nossas mentes o contexto pós-exílico babilônico em que Esdras e os demais sacerdotes organizaram o livro dos Salmos, selecionando justamente este salmo para ser o primeiro salmo, o salmo de abertura desse livro. Naquele contexto, a comunidade judaica buscava reconstruir a sua identidade religiosa. Como ouvimos no sermão do reverendo Jaime no domingo passado, após 70 anos de cativeiro, a geração adulta que foi levada certamente já havia morrido. Os pouquíssimos daqueles que voltaram com vida provavelmente foram aqueles que foram levados ainda crianças ou muito jovens, mas que agora já estavam em idade avançada.
Portanto, a imensa maioria dos que voltaram da Babilônia para Jerusalém foram aqueles que nasceram na Babilônia durante o exílio. Essa nova geração, então, cresceu em um ambiente que teve que reaprender a cultura e a fé dos seus antepassados. E é nesse contexto, então, que Esdras e os demais sacerdotes resolvem, por bem, reunir todos os salmos, colocando esse salmo especificamente como o salmo de abertura. Feita então essa introdução, passemos então para a nossa reflexão dessa noite. E o título do nosso sermão essa noite é A Diferença entre Ser e Estar. A diferença entre ser e estar. O Salmo 1 é um salmo de sabedoria, que estabelece um contraste entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Ele está dividido em duas partes principais. Dos versos 1 a 3, temos a descrição do justo, e dos versos 4 a 6, a descrição do ímpio e o seu destino. E nesse primeiro ponto, nós vamos falar do para ser, é preciso escolher não ser. Então, esse primeiro ponto tem o título, para ser, é preciso escolher não ser. Em essência, Deus diz que há dois modos de vidas possíveis para nós. Um significa a bem-aventurança, felicidade, frutificação, mas o outro significa a infelicidade e pesar. Aliás, a história da Bíblia parece desenvolver-se em torno do conceito de dois homens, onde um escolhe o modo de vida mau e o outro o modo de vida bom. O primeiro Adão e o último Adão, Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, Davi e Saul, e chega a seu ápice em Cristo e o anticristo. Dois homens, dois caminhos, dois destinos. E somos nós quem escolhemos o modo de vida que iremos viver. Amém? Voltem os olhos agora mais uma vez comigo para o que diz o verso de número 1 do Salmo 1. Diz assim então: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como já falamos algumas vezes, o termo bem-aventurado vem da palavra hebraica asherei, que expressa a ideia de uma felicidade intensa, uma felicidade viva e vibrante. Porém, esse termo não se refere a uma felicidade extrema que gira em torno de circunstâncias externas, mas reflete uma alegria e um contentamento interior. Mas mesmo o contentamento interior não é qualquer tipo de contentamento que esse termo expressa. Segundo a antiga cultura judaica, acreditava-se que a verdadeira felicidade, o ashrei, era o resultado de viver uma vida alinhada com os preceitos de Deus. Mas percebam algo interessante. O verso de número 1 vai definir como verdadeiramente feliz a pessoa que não faz. Ela não anda, não se detém e ela não se assenta. Percebam que existe uma progressão, uma degradação moral. O salmista vai utilizar então 3 verbos para descrever essa degradação: andar, ficar e sentar. O verbo andar utilizado pelo salmista é halak. Esse verbo é utilizado para descrever o caráter, um estilo de vida, uma vida no seu cotidiano. Esse é o mesmo verbo utilizado, por exemplo, para falar que Moisés andou na presença de Deus. Ou seja, Moisés tinha o caráter de Deus. Moisés seguia um estilo de vida que representava Deus. E esse mesmo verbo, a palavra, então, conselho, a palavra conselho também poderia ser traduzida como estratégia. Quer dizer, os maldosos atuam de forma consciente, de forma estratégica. Assim, o primeiro não fazer para ser é não andar no conselho dos ímpios. Ou seja, não ter o mesmo estilo de vida do ímpio, não ter o mesmo caráter do ímpio, não levar uma vida cotidiana
como o ímpio. Mas e o que é esse ímpio? Quem é esse ímpio? A palavra ímpio na Bíblia é traduzida por perverso. O perverso é aquela pessoa que engana, aquela pessoa que deseja fazer o mal, que comete injustiça. O ímpio, o perverso, é aquela pessoa corrupta, que só quer levar vantagem, é aquela que explora as pessoas, que usa e humilha as pessoas. Está chegando aí o tempo de declarar o nosso imposto de renda. O ímpio é aquele que vai tentar fazer alguma coisinha para pagar um pouco menos de imposto. O ímpio é aquele que deixa de recolher os seus impostos nos mínimos detalhes. Nós reconhecemos o ímpio quando ele está na sua casa, quando ele está sozinho, a forma como ele conduz a sua empresa, a forma como ele trabalha, a forma como ele trata as coisas de Deus. Assim nós conhecemos o ímpio. Ele tem um estilo de vida, uma forma de viver que é perversa. Ele olha para alguém do seu lado, ele olha para alguém na sua empresa e ele deseja fazer o mal. O famoso puxar o tapete. Ele deseja progredir em cima de alguém, ganhar dinheiro em cima de alguém. Ele maquia, por exemplo, para fazer uma venda, para que aquele produto que tem algum problema, algum defeito, passe por um produto bom e ele leve alguma vantagem em cima disso. O ímpio, o perverso, então, é uma pessoa corrupta, que quer levar vantagem e que humilha as pessoas. E segundo o salmista, a pessoa que é ímpia, ela faz isso de forma planejada, de forma premeditada, de forma consciente. Ou seja, o ímpio escolhe continuar sendo perverso todos os dias. Ele escolhe deliberadamente o seu caminho, o caminho da perversidade, todos os dias, dia após dia. Assim, não andar no conselho dos ímpios significa não seguir o mesmo estilo de vida, não seguir os planos daqueles que maquinam o mal, que são corruptos. Não seguir a estratégia dos perversos em usar e explorar as pessoas, enxergar no seu irmão, enxergar no seu próximo apenas uma necessidade, aquele que pode suprir alguma necessidade, aquele que pode tirar de alguém alguma vantagem. Ok. Assim, então, esse é o primeiro não fazer para ser, não se deter, não ficar, não parar no caminho dos corruptos, amém? E o segundo verbo que o salmista então vai utilizar é o verbo ficar. E ficar no sentido de parar. E para nós pararmos, por exemplo, nós só paramos quando vemos algo que chama a nossa atenção. Nós paramos quando somos atraídos por algo que nos encanta, que nos atrai, que enche os nossos olhos. Assim, o segundo não fazer para ser é não se deter, não ficar, não parar no caminho dos pecadores. Ou seja, não ter o mesmo estilo de vida, não ter o mesmo caráter dos pecadores. E quem são, então, afinal de contas, os pecadores? Não somos todos nós, de fato, pecadores? Pecador, então, nesse texto que o salmista está se referindo, é a pessoa que conhece a palavra de Deus, que conhece a vontade de Deus, que sabe o que é certo e o que é errado diante de Deus, e mesmo assim ela continua na prática do pecado. É a pessoa que de forma consciente faz aquilo que ofende e desagrada a Deus. Só pode ser pecador, por exemplo, aquele que já conhece a vontade de Deus. A pessoa que não é convertida, por exemplo, ela não comete pecado. Ela comete impiedade, ela comete perversidade, mas ela não comete pecado. Ela é uma transgressora da lei do homem, do código de conduta ético e moral, segundo a sociedade. Por exemplo, um homem e uma mulher casados e não convertidos, eles deixam de cometer, por exemplo, o adultério, não porque desagrada a Deus. Eles deixam de cometer um adultério para cumprir uma norma social, uma lei moral diante da sociedade. Já um casal que é convertido, que sabe aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus, eles deixam de cometer o adultério, não só
pela norma social, mas porque sabem que o adultério é algo que desagrada a Deus, que vai contra a vontade de Deus, que é um pecado. Assim, não se deter, não ficar, não parar no caminho dos pecadores, significa não seguir o mesmo estilo de vida, o mesmo caráter daqueles que de forma consciente, mesmo sabendo que estão desagradando a Deus, continuam na prática do pecado, continuam fazendo aquilo que vai contra a vontade de Deus. E o terceiro, então, e último verbo utilizado pelo salmista nesse primeiro verso é sentar. E sentar é no sentido de se acomodar. Nós só sentamos e nos acomodamos quando nos sentimos à vontade. Nós só nos acomodamos quando não enxergamos mais restrições. Nós nos acomodamos quando nos sentimos em casa. Assim, o terceiro não fazer para ser é não sentar, não se acomodar, não sentir confortável à vontade na roda dos escarnecedores. E o que são, então, os escarnecedores? Escarnecedor, ou em algumas traduções, zombadores. É uma pessoa arrogante, aquele que age de forma insolente, que se acha autossuficiente, que confia nas suas próprias provisões. Normalmente são essas pessoas que deturpam a verdade, causam rixas, brigas e desentendimentos. A roda dos escarnecedores dá a ideia de um ciclo vicioso, contínuo, uma perpetuidade no caminho mau. Conforme aprendemos com o pastor Adilson, pastoreou essa igreja, essas pessoas já possuem as mentes cauterizadas pela prática constante do pecado, de tal forma que se tornam incapazes de ouvir a voz do Espírito Santo. E por serem incapazes de ouvir a voz do Espírito Santo, do Espírito de Deus, são incapazes de reconhecerem os seus pecados e deles se arrependerem. Assim, não se sentar, não se acomodar, não se sentir confortável e à vontade na roda dos escarnecedores, significa não permanecer num ciclo vicioso do pecado, não fazer coro com aqueles que se julgam melhores, superiores e infalíveis. Concluído então esse primeiro ponto, para ser é preciso não ser uma pessoa que tenha o caráter, o estilo de vida de uma pessoa perversa, pois ao fazer isso de forma consciente, nos tornamos deliberadamente pecadores, conscientes de que nossa vida está indo contra a vontade de Deus, nos levando ao ciclo vicioso daqueles que têm suas mentes cauterizadas pela prática constante do pecado e que se acham superiores e por isso zombam e pervertem a verdade. Assim, a pessoa que o salmista chama de verdadeiramente feliz é aquela que se mostra resistente. Um triplo não marca a sua postura em todas as situações da sua vida, andando, parado ou sentado. Não faz companhia aos que optam por outros caminhos, por outras paradas ou por outros assentos. Amém? Indo agora então para o nosso segundo ponto. Para ser, é preciso escolher meditar. Para ser, é preciso escolher meditar. Vejam comigo os versos 2 a 5 do Salmo 1. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A pessoa que é feliz, então, conforme o Salmo 1, não é só uma pessoa que sabe dizer não. Ela não limita a sua vida apenas numa postura de oposição e resistência aos perversos, aos pecadores, aos zombadores. Mas ela é alguém capaz de sentir prazer durante o dia e durante a noite. Mas prazer em quê? Na meditação e no ensino
da palavra de Deus. E a palavra meditação no hebraico também pode ser traduzida como murmuração, aquele falar baixinho, mas não de reclamação. Um murmurar como um falar baixo, de forma a falar para fora e ao mesmo tempo falar para dentro de si. E esse murmurar, esse repetir de forma baixinha, de forma sussurrada, a lei do Senhor faz com que esse ensino seja interiorizado dentro de nós. Mas vamos ser honestos? Vamos ser honestos e sinceros, né? É difícil conceber em nossas mentes a imagem de uma pessoa extremamente feliz apenas pelo fato de dizer não às propostas e seduções do pecado, ou por ler e meditar na palavra de Deus de dia e de noite. É difícil conceber essa imagem na nossa cabeça. E a resposta está no fato de que esse meditar, esse murmurar, é lembrar todos os dias que o nosso Deus é o Deus que libertou o seu povo da escravidão do Egito e os conduziu de forma maravilhosa pelo meio do deserto, os alimentou e não permitiu que suas roupas se desgastassem até finalmente chegarem às terras de Canaã. Esse murmurar deve gerar em nós todos os dias inspiração e prazer, por sabermos que mesmo diante das maiores dificuldades, das maiores aflições da vida, nós temos um Deus que ouve o nosso clamor, que ouve as nossas súplicas, e assim como Ele fez com o povo de Israel, Ele nos tem conduzido, e muitas vezes até nos tem segurado pelos seus braços, nos recordando que o tempo da aflição é breve se compararmos à eternidade da salvação. Assim, o modelo de comportamento proposto pelo Salmo 1 torna-se ainda mais importante. Dia e noite deve-se murmurar o ensino do Senhor. Talvez esse murmurar, esse meditar com a alma seja a única alternativa para o crente fiel em épocas das maiores turbulências. Repetir para nós mesmos, para a nossa alma, de forma ininterrupta, as tradições do Êxodo, para não perdermos facilmente a esperança que nasceu junto à experiência da libertação da escravidão no Egito. E é esse meditar que renova, então, as nossas forças dia após dia, permitindo que nos enxerguemos como árvores plantadas junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha, não desanima, não perde a esperança, não perde o brilho nos olhos, a alegria da alma, pois fomos plantados junto à corrente de águas, mas não qualquer água, mas a água viva que vem do nosso Senhor Jesus. E é por isso que sempre que os salmistas comparavam suas vidas à vida dos ímpios, em um primeiro momento se sentiam frustrados, se sentiam injustiçados, pois viam as riquezas e a vida aparentemente bem-sucedida dos ímpios. Quando comparavam as dificuldades que enfrentavam no seu dia a dia com o luxo aparente com que viviam os ímpios, os salmistas então se revoltavam e reclamavam que suas vidas, a vida daqueles que serviam a Deus, que faziam a vontade de Deus, aparentemente, parecia pobre e inferior. Entretanto, o Senhor sempre trazia à memória desses salmistas tudo o que ele já havia feito pelo seu povo. E muito embora possa parecer que a vida dos ímpios é financeiramente melhor, eles estão longe de encontrar a felicidade plena, pois ao menor sinal de instabilidade, eles se desesperam, perdem o sono e perdem o sossego, pois as suas vidas estão alicerçadas em coisas, em bens materiais. E é por isso que, ao comparar o justo com o ímpio, o salmista utiliza duas imagens que não poderiam ser mais contrastantes, que não poderiam ser mais diferentes uma da outra. Ao falar do justo, o salmista vai compará-lo a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha.
Mas ao falar do ímpio, o salmista poderia ter comparado, por exemplo, com uma árvore seca, murcha, cujas raízes não são profundas, cuja folhagem não subsiste ao tempo e por isso não conseguem produzir frutos. O salmista poderia ter utilizado essa figura contrastante, mas ele não utilizou. Ao invés disso, o salmista vai comparar a vida do ímpio como a palha, cujo vento dispersa. Esta é a referência ao local de debulha, por exemplo, onde a palha era abatida e separada do trigo. Esse local geralmente ficava no topo de uma colina, um lugar alto onde o vento pudesse soprar mais forte. O trigo, então, e a palha juntos eram jogados para cima com as pás. O trigo, que era mais pesado, caía no chão, para então ser cuidadosamente recolhido. Mas a palha leve e imprestável, o vento levava. Mesmo que diante dos nossos olhos, a vida do ímpio, com as suas riquezas, com os seus luxos, com as suas mordomias, possa nos parecer que eles tiveram mais sorte do que aqueles que servem a Deus, é importante lembrar que assim como a palha, eles não têm raízes onde firmarem as suas vidas. Enquanto nos momentos de tribulações e dificuldade nós podemos encontrar esperança e consolo bíblico de tudo o que Deus fez e promete ainda fazer, o ímpio possui apenas a sua própria sorte. O ímpio possui apenas o seu próprio e limitado conhecimento. Por não conhecerem a Deus, ou por conhecerem apenas de ouvir falar, não encontram prazer na palavra de Deus. E por isso, quando as dificuldades sobrevêm, tudo o que eles têm é uma esperança seca, como palha, pois suas memórias são vazias do agir de Deus. Queridos irmãos e irmãs, não sejamos inocentes ao pensar que por terem riquezas, os dias maus não sobrevêm sobre a casa dos ímpios. Vejam comigo o que disse o homem mais rico e mais inteligente de toda a história. Abram comigo o livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Versos de 1 até a primeira parte do verso 3. Eclesiastes 9, verso 1 até a primeira parte do verso 3. Até hoje, não houve na história homem cuja riqueza material se comparasse à riqueza de Salomão, à sabedoria de Salomão. E Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, diz o seguinte: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio, que está à sua espera, não o sabem o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo que sucede e tudo se sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como o que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Logo, querida e amada igreja, o dia mau chega para justos e injustos, para os bons e para os maus, para os ricos e para os pobres, para os que servem e para os que não servem a Deus. Quando dizem que o dinheiro, bens materiais não trazem felicidade, acreditem, pois é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Porém, diferentemente dos ímpios, nós sabemos a receita da verdadeira felicidade, a receita para sermos extremamente felizes. Enquanto a vida e a felicidade do ímpio é levada pelo vento de um lado para o outro, aqueles que servem a Deus, que meditam na sua lei de dia e de noite, são como árvores plantadas, com raízes fortes e profundas. O vento bate com força, porém
suas folhas estão sempre verdes, frondosas, seus frutos são bons e são gerados no tempo certo. Assim, quando nos perguntarmos, ou quando nos perguntarem, por que Deus permite o sofrimento do justo? Por que Deus permite o sofrimento do justo? Na verdade, muito embora os tipos de sofrimento sejam diferentes, ambos passamos por sofrimentos, justos e injustos. Mas a diferença é que o justo, por meditar e murmurar a palavra de Deus, sabe que o sofrimento não é um fim, mas um convite para a comunhão com a narrativa da redenção. Em 2 Coríntios 4, 17 a 18, Paulo nos ensina que a tribulação momentânea produz eterno peso de glória. Ambos sofrem, justos e injustos, mas o justo sofre com a esperança, pois sabe que a injustiça não é o capítulo final da sua vida. E nos encaminhando agora para o final, vamos para o nosso último ponto. Para ser, é preciso que Deus nos conheça. Para ser, é preciso que Deus nos conheça. Verso 6, então, do Salmo 1 diz assim: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muitos se vangloriam, se gloriam ou ficam satisfeitos por conhecerem a Deus ou por dizerem que conhecem a Deus. E por isso se acham muitas vezes melhores, santos, separados dos demais. Mas a pergunta é: e Deus conhece você? Enquanto muitos se consideram justos por supostamente conhecerem a Deus, a verdade é que, diante de Deus, esses muitos são considerados como ímpios. No verso 6 que acabamos de ler, diz que o Senhor conhece o caminho do justo, e não o contrário. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Não precisa abrir, eu vou ler. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, o nosso Senhor Jesus nos ensina: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Em outras palavras, nós fomos justos, conhecemos o Senhor, tanto que fizemos coisas que, dizendo o seu nome. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Vocês dizem que me conhecem, mas eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Não importa o quanto falamos que conhecemos a Deus. Os escribas e fariseus também diziam ser conhecedores de Deus. O que realmente importa é sabermos se Deus nos conhece. E como saber que Deus nos conhece? Deus nos conhece através dos olhos e da vida do nosso próximo. Deus nos conhece através da vida e dos olhos do nosso próximo. Em Mateus 25 diz: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fosse ver-me. E quando fizemos tudo isso ao Senhor, eles perguntaram. O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeste. Quando nós acolhemos o necessitado e o desamparado, quando nós nos compadecemos e repartimos o muito do que Deus nos tem dado com aqueles que nada têm, então estamos repartindo com o próprio Deus. Foi assim com o bom samaritano, que parou para ajudar
o homem que estava caído na estrada, quase morto. Mesmo que aos olhos dos escribas e dos fariseus, os samaritanos eram como os ímpios, aos olhos de Deus, era justamente o contrário. Aqueles que se julgavam conhecedores de Deus, por Deus não foram conhecidos. Mas aqueles a quem todos julgaram que não conhecia Deus, foi justamente a quem Deus conheceu. No caminho de Emaús, enquanto Jesus explicava e expunha as Escrituras, os dois homens não reconheceram Jesus. Mas quando Jesus repartiu o pão, então os olhos deles foram abertos e eles então puderam reconhecer a Jesus. Enquanto nós continuarmos expondo as Escrituras e ensinando a palavra de Deus de forma meramente abstrata, nós poderemos até gerar conhecimento aos outros. Mas somente poderemos ver Jesus agindo nas nossas vidas quando nós colocarmos em prática, literalmente, não de forma poética, mas colocarmos em prática, literalmente, tudo o que dele temos aprendido. E quando reconhecerem a Jesus em nós, então Deus estará nos reconhecendo também. Assim, além de resistirmos e dizermos não para o estilo de vida dos ímpios, dos pecadores e dos zombadores, meditemos, murmuremos para nós mesmos, para a nossa alma, de dia e de noite, todos os dias, a lei do Senhor, os grandes feitos do nosso Deus. Dessa forma, seremos bem-aventurados, seremos extremamente felizes, pois o estilo de vida que gera riqueza e prosperidade do ímpio é seco como palha, levado pelo vento, levado pelo menor soprar dos ventos. Mas o estilo de vida do justo é como árvore plantada junto ao rio, sempre cheia de vida, de vigor. Ventos fortes não são capazes de derrubar, pois nossa alegria não vem de coisas, mas vem de Deus. E é por isso que os justos são felizes, enquanto os ímpios apenas estão. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude. Amém.